Fala Vascaíno, fala Vascaína, boa tarde a todos. Hoje, dia 19 de agosto de 2019, véspera do aniversário aí do Vasco, 121 anos de existência. Eu gostaria de falar sobre o futebol, mas inexplicavelmente, após a derrota para o Flamengo de 4-1, os jogadores do Vasco ganharam 2 dias de folga, no domingo e hoje. Os jogadores só voltam a treinar amanhã, na parte da tarde, lá no CT do Almirante. Dito isto, eu gostaria de dar uma sugestão, mais uma vez, ao presidente Campelo. Amanhã o nosso clube completa mais um ano de vida, de uma história linda. E você, Campelo, poderia nos prestigiar. Estou falando bem calmo. Você poderia amanhã parabenizar os 20 milhões de torcedores do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil e espalhado pelo mundo, renunciando. Faça isso amanhã, Campelo. Renuncie. Falta de humildade e orgulho é um problema. Até porque você e os que estão ao seu redor não têm competência, não têm gabarito para administrar uma instituição grandiosa como o Vasco. Pede para sair. 99,9% dos torcedores do Vasco iriam ficar felizes. E nesta altura, seria o melhor presente que a gente iria ganhar. Iria amenizar a dor de ter perdido para o Flamengo por 4-1. E eu falo isso sem viés político. São 19 meses e meio da sua gestão. O que você fez de bom no Vasco? Faça uma reflexão neste dia, Campelo. É só promessa, mentira, covardia. E diga-se de passagem, covardia e omissão tem sido a marca registrada desta gestão. Você não pode representar 20 milhões de torcedores. Não, você não pode. Hoje é segunda-feira e você continua escondido. Você, para tentar ser presidente do Vasco, primeiro, nunca poderia dar certo, porque a gente sabe como foi as últimas eleições no Vasco. O papelão que foi, como que o clube foi exposto desnecessariamente. Alguns conselheiros beneméritos, grandes beneméritos, tiveram 2 oportunidades para poder se redimir da sandice que foi feita de colocar você no poder, ao abrir em 2 ocasiões uma possível sindicância,
mas muita gente foi conluio a você. Você teve muitos ancilares que jogaram a sujeira para debaixo do pano. Várias denúncias, desvio de renda, o Vasco sendo tocado de uma forma irresponsável, onde você mandou mais de 300 funcionários embora no começo da sua gestão. Você, Campelo, você não se decidiu se você é médico ou se você é gestor. Já te falta experiência, já te falta capacidade. E hoje que a gente vê é o Vasco sendo administrado à distância. O Vasco hoje está sendo tocado por e-mail. Nenhum de vocês comparecem ao clube. Vocês dão coletiva no momento bom. No momento ruim, vocês são frouxos. É por isso que eu defendo a reforma no Estatuto do Vasco. Porque numa ocasião dessa, a vontade de 300 conselheiros não pode se sobrepor à vontade de 20 milhões de torcedores. Alguns torcedores são crianças, Campelo. Você está fazendo, não é só adulto chorar, não. Você está fazendo crianças chorar. Eu, particularmente, não consigo explicar para o meu filho o que está acontecendo no Vasco. Porque com palavras é difícil de mencionar. Eu acho que do torcedor mais jovem ao mais ancião do Vasco, que é a sua saída. Faça isso amanhã. Dê uma coletiva, renuncie, pede para sair. Os seus erros não serão apagados. Você vai ficar marcado como o pior presidente da história do Vasco. Nesses 121 anos. No entanto, em determinadas ocasiões na vida da gente, é melhor dizer: eu errei, eu não tenho capacidade, entregar o cargo, porque por enquanto ainda dá para salvar o clube. Ainda falta mais um ano e alguns meses para este mandato acabar. E sabe-se lá o que há destinado para o Vasco. E eu não estou sendo injusto aqui. O Vasco não paga fornecedores. O Vasco não paga funcionário. O Vasco não paga atleta. O Vasco não tem certidões positivas com efeito de negativas. O Vasco não consegue se organizar. Muito por causa de vocês que não têm competência. O clube já passa por um momento de ódio, onde muitos pensam em si ao invés de pensar no Vasco. E isso tudo
vai ganhando força à medida que pessoas incapacitadas como você, Campelo, administram o Vasco. A gente não aguenta mais mentira. Houve a parada agora para a Copa América. O torcedor do Vasco foi iludido. Porque o clube, no que tangencia o futebol, precisava e precisa de reforços. Nesta parada, o nosso reforço foi André Mazuco. Você contratou um gerente de futebol que não tem a mínima condição ainda, pode ser que um dia venha a ter, mas hoje, 2019, não tem a mínima condição de tocar o Vasco. Você foi para a Europa passear, enquanto a Philips atrasou com a entrega aí dos refletores. Mentem para a torcida do Vasco, falam que a arquibancada foi pintada. Não foi pintada porcaria nenhuma. Só escreveram Vasco lá em branco. E os funcionários do Vasco, aqui para nós, não tem prazer nenhum de fazer nada, porque são tratados com desrespeito. Esse desrespeito não é apenas com os torcedores do Vasco, não. Nem com o quadro social. Mas é principalmente com os funcionários do clube. Numa situação dessa, eu não sei como é que ainda não teve greve nesse mês de agosto. Graças a Deus, a greve que teve só atingiu os professores lá do Colégio Vasco da Gama. Uma vergonha vocês aceitarem vaquinha de torcedor para poder pagar 70 mil reais. O que é 70 mil reais para um clube de futebol? A gente recebeu 200 mil por ter mandado o jogo lá em Cariacica contra o CSA. Cerca de 350 mil aí, partida contra o Fluminense em São Januário. Teve a renda do jogo de sábado contra o Flamengo. Aonde que está o dinheiro do Vasco? Ninguém sabe. O que vocês fizeram com o dinheiro do Paulinho, do Evander, do mecanismo de solidariedade do Souza, do Felipe Coutinho? Aonde está esse dinheiro? Entrou dinheiro no clube. Isso não pode servir como justificativa de forma alguma. Falta representatividade. Torcedor do Vasco não aguenta mais um presidente frouxo. É isso que você é, Campelo. Omisso, incompetente, frouxo. Dito isto, fica o meu apelo aqui. Amanhã, 121 anos da história do clube mais grandioso desse país, que passa por um momento adverso. Nos parabenize, Campelo. Pede renúncia. Eu sei que você vai ver esse vídeo, porque graças a Deus há vários funcionários do Vasco que nos acompanham.
Faça um exame de consciência. Olhe o que você fez com o clube. Renuncie. Então é isso, meus amigos. Eu sei que as minhas palavras vão como folha ao vento, porque ele não vai renunciar. Mas está feito aqui o apelo, porque assim como eu, você que me assiste não aguenta mais. Saudações vascaínas a todos. Mais tarde a gente vem gravar o segundo vídeo do dia e Vasco neles. Valeu!